Olha, hoje o nosso papo é sobre uma coisa que com certeza muita gente conhece, a boca seca. Mas e se essa sensação, que parece tão comum, for na verdade um sinal de algo bem mais sério do que só sede? Pois é, vamos descobrir juntos o que pode estar por trás disso. Sabe aquela sensação de boca parecendo um deserto? É super comum, né? O problema é quando isso não passa. Aí a coisa começa a impactar tudo. O jeito de sentir o gosto da comida, até a nossa fala. E acredite, esse desconforto é só a pontinha do iceberg. Então, para começar, a gente precisa alinhar os ponteiros aqui. Existem dois termos que parecem a mesma coisa, mas não são. De um lado, tem a xerostomia. Esse é o nome chique para sensação de boca seca, sabe? É o que a pessoa sente. Do outro lado, a gente tem a hipossalivação. Aí a história é outra. Isso é clínico, é medido, é a redução de verdade na produção de saliva. E olha que interessante, nem todo mundo que sente a boca seca tem de fato menos saliva. Mas quando essa produção cai pela metade, uns 50% ou mais, aí a sensação de xerostomia é praticamente garantida. Tá, mas por que a gente está falando tanto disso? Qual o problema de ter menos saliva? Bom, é que a saliva é tipo um super-herói discreto da nossa boca. Ela é muito, mas muito mais do que só água. A saliva tem umas funções assim incríveis e super importantes. Imagina só, a saliva é a guarda-costas pessoal da boca. É ela que neutraliza aqueles ácidos que detonam os dentes e causam cáries. É ela que luta contra bactérias e fungos, sabe? Mantém tudo em ordem. E mais, ela lubrifica tudo para a gente conseguir falar e engolir sem nenhum problema. E para quem usa prótese, ela ainda ajuda a segurar tudo no lugar. Agora imagina o cenário sem essa proteção toda. A boca fica totalmente vulnerável. Beleza. Se a saliva é tão importante assim, o que faz ela simplesmente parar de ser produzida como deveria? Bom, existem várias razões, mas tem duas que são de longe as mais comuns e com o maior impacto. Então, olha só os dois principais culpados. De um lado, uma situação bem específica, a radioterapia na área da cabeça e do pescoço. É um tratamento que salva vidas, claro, mas um dos efeitos colaterais pode ser um dano direto e muitas vezes permanente nas glândulas que produzem a saliva. Do outro lado, uma coisa que afeta muito mais gente, o uso de medicamentos. Pois é, os remédios. Acredita-se que a esmagadora maioria dos casos de boca seca crônica venha daí. E a gente não está falando de remédios super raros, não. Pense em antidepressivos, antipsicóticos, diuréticos para pressão alta, antialérgicos, remédios super comuns, né? Muitos deles são de uso contínuo, principalmente na população mais idosa. E isso acaba transformando a boca seca num problema crônico para muita, mas muita gente. Agora, se prepara, porque esse número aqui é de cair o queixo. 95%. Essa pode ser a redução na produção de saliva depois de um tratamento completo de radioterapia na cabeça e pescoço. 95%. É quase zerar a produção. Dá para ter uma ideia do tamanho do estrago, né? É uma mudança, assim, radical, que vira o ambiente da boca de cabeça para baixo. E como a queda é tão brutal assim na produção de saliva, já dá para imaginar que as consequências não são poucas. É um verdadeiro efeito dominó. A falta de proteção vai puxando um problema grave atrás do outro. É exatamente isso. Sem a sua guarda-costas, a boca fica completamente indefesa. A barreira de proteção simplesmente some. E aí, a boca vira um alvo fácil para todo tipo de ataque. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra bem o resultado disso na prática. O que a gente está vendo é o estrago clínico. É uma mucosa que perdeu completamente a hidratação. A língua fica com esse aspecto brilhante, sabe? Cheia de rachaduras, avermelhada. Isso é um sinal clássico de que as papilas gustativas estão atrofiando. É a imagem daquela vulnerabilidade que a gente acabou de falar. Então vamos listar as consequências, porque a lista é longa e séria. Primeiro, cáries. E não são cáries comuns, são cáries rampantes, que se espalham numa velocidade assustadora, principalmente perto da gengiva. Segundo, infecções por fungos, como a candidíase, que deixam a boca super dolorida. Terceiro, coisas básicas como mastigar, engolir e até falar se tornam um sacrifício. O gosto da comida muda completamente, o que pode até levar a pessoa a não se alimentar direito. E para fechar, o risco de ter doença na gengiva vai lá para cima. É o tal do efeito dominó atacando a saúde como um todo. Ok, o cenário parece bem complicado, eu sei, mas a boa notícia é que sim, existem formas de lidar com isso. A gente não fala exatamente em cura, mas sim em manejo. O foco é controlar os sintomas e, o mais importante, evitar que os problemas piorem.
E a gente pode pensar nesse manejo em 3 caminhos, 3 passos. O primeiro tem a ver com ajustes simples, coisas que dá para fazer em casa. O segundo já envolve produtos que ajudam a aliviar. E o terceiro, para casos mais sérios, já entra na parte das terapias médicas mesmo. Vamos começar com o passo 1, então. A primeira linha de defesa está nos nossos hábitos. São coisas simples, mas que fazem uma diferença enorme, de verdade. Por exemplo, tomar pequenos golinhos de água o dia todo. Não esperar ter sede, sabe? E se hidratando. Evitar o que desidrata mais ainda, tipo café, álcool, cigarro. Usar um umidificador de ar no quarto à noite ajuda bastante. E na hora de comer, preferir alimentos mais úmidos, mais macios, evitando coisas secas e muito apimentadas. Só isso já pode trazer um alívio e tanto. Agora, o passo 2, as opções que a gente encontra na farmácia. E aqui tem uma divisão importante. De um lado, temos os substitutos salivares. Pensa neles como uma saliva artificial mesmo. São géis, sprays, enxaguantes que vão lubrificar e umedecer a boca. É um alívio temporário, mas ajuda muito. Do outro lado, tem os estimulantes. São coisas como chicletes e pastilhas sem açúcar, que têm substâncias como o xilitol. A ideia aqui é dar uma forcinha para as glândulas que ainda estão funcionando para elas produzirem um pouquinho mais de saliva. E, finalmente, o passo 3, para os casos mais graves. Aí a gente já está falando de acompanhamento médico. Existem remédios com receita, como a pilocarpina. Eles são chamados de cialogogos, um nome complicado que significa, basicamente, que eles estimulam quimicamente as glândulas a produzir mais saliva. Junto com isso, tratamentos com flúor super concentrado são cruciais para tentar salvar os dentes. E olha que interessante, até terapias alternativas como a acupuntura já mostraram que podem ajudar bastante algumas pessoas. Essa frase aqui fecha bem a nossa conversa e mostra por que esse assunto é tão sério. Não é só um desconforto. A boca seca mexe com coisas essenciais no nosso dia a dia. Engolir, sentir o gosto da comida, falar. Ou seja, o impacto na qualidade de vida é gigantesco, é profundo. Então, fica aqui a reflexão. Quando aquela sensação de boca seca persistir, quando não for embora com um copo d'água, talvez valha a pena se perguntar: será que é só sede mesmo? Ou será que o corpo está tentando mandar um sinal mais importante? Saber reconhecer essa diferença pode ser o primeiro passo para proteger a saúde e, claro, reconquistar o conforto no dia a dia.